Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, amadas irmãs em Cristo, estava fazendo uma leitura aqui da Bíblia e eu estava lendo exatamente no capítulo 10 de Lucas, versículo de número 25 adiante, que fala sobre a parábola do bom samaritano. E eu pude perceber que essa parábola tem muito a ver com os dias de hoje, a qual nós passamos nos dias de hoje. Porque a Bíblia nos conta que um certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E ele caiu na mão de salteadores, acabou sendo assaltado. Foi roubado todos os seus pertences e ainda sofreu um grande ataque. Ele acabou adquirindo muitos ferimentos. E a Bíblia diz que ele estava deitado no caminho, quase morto. E desceu um sacerdote, passou por ele e nada fez. Depois que o sacerdote passou, vinha um levita. O levita passou e nada fez. E depois veio um certo samaritano, que veio seguindo no caminho, e quando passou por perto, vendo aquele homem, se compadeceu. Achegou-se até aquele homem, passou em suas feridas o óleo e vinho, colocou o homem no seu cavalo, no seu animal, levou para uma hospedaria e tratou do homem. Mas esse homem que chegou a cuidar, chegou para o hospedeiro, para o homem que cuidava do lugar onde ele hospedara, e disse: gasta tudo que você tem, investe o que você tem, que quando voltar, eu o retribuirei. Mas aí eu posso entender que como esta parábola tem a ver com nossos dias de hoje, porque geralmente acontece o seguinte: a gente está caído no meio do caminho. Muitas das vezes nós estamos caídos no meio do caminho, ou estamos perdidos no meio do caminho sem saber o que fazer. Isso acontece muito no meio de nós. Alguns evangélicos, alguns homens e algumas mulheres de Deus se encontram perdidas e perdidos no meio do caminho, e quem sabe até cheio de feridas a ser curadas, a ser tratada. E passa um sacerdote e não faz nada, passa um levita e não faz nada. Mas graças a Deus existe uma terceira pessoa, a qual ele é chamado de um bom samaritano, a qual ele é chamada de uma pessoa transparente, que quer fazer de bem, que quer fazer de uma boa pessoa. Porque na verdade o bom samaritano é aquela pessoa irônica que transparece como benfeitor. Ele é excluído por definição do direito de ser o próximo do judeu. E muitas pessoas acham errados em algumas doutrinas, como a prática da religião, uma pessoa ser uma boa samaritana. Mas mesmo assim tem um amor real pelo inimigo. Mesmo assim, um bom samaritano ensina que a religião não significa nada em comparado àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ele ensina que temos que amar o nosso próximo independente da etnia. Ele ensina que independente que as pessoas não sirvam a Deus, temos que ajudar e amar o próximo. Então o bom samaritano pode ser eu, pode ser você, pode ser seu pai, sua mãe ou qualquer um membro da sua família. Basta ter amor no coração para com o próximo. A Bíblia nos conta no livro de Provérbios que se o teu inimigo tiver fome, dê o de comer. Se tiver sede, dê o que beber. Porque no final disso é Deus que vai te recompensar. Então a gente tem que fazer algo para com o nosso próximo, não pensando, não fazer
Temos que fazer algo para o nosso próximo, por amor de Deus, porque Deus ele manda a gente amar o próximo. Então, se você parar para pensar, meu querido e minha querida, a palavra do Senhor está nos dizendo que o sacerdote passou, o levita passou e não deu crédito, porque muitas das vezes o sacerdote não tinha nada para oferecer. Muitas das vezes o levita também não tinha nada para oferecer. E perceba-se bem, sacerdote e levita são cargos ministeriais, samaritanos não. Samaritanos não são cargos ministeriais. Então Deus ele dá um cargo de um sacerdote para um homem e uma sacerdotisa para a mulher. Dá um cargo de levita para o homem e uma levita para a mulher. Mas samaritano, Deus ele não dá um cargo, porque o bom samaritano é aquela pessoa que ama o seu próximo mesmo sem servir a Deus. O bom samaritano é aquela pessoa a qual quando vê um homem ou uma mulher caída, ela vai lá e ajuda essa pessoa mesmo sem troca de receber nada. Então que você venha meditar nesta palavra, nessa reflexão, que o bom samaritano é aquela pessoa a qual ajuda o seu próximo. Nós temos que ajudar muitos os outros. Salmo de número 133 diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então vamos estar assim, vivendo em união, para poder agradar e manifestar o amor de Deus. Amém? E graças ao eterno Deus.